Olá, turma, tudo bem? No nosso vídeo de hoje, a gente vai trabalhar com substantivo, ó, com literatura, tá? Especificamente com gêneros literários, certo? Na semana passada, a gente viu um pouco da literatura assim, em relação à sua arte, à manifestação, uma literatura, uma linguagem literária, uma linguagem não literária. Lembram disso? E hoje a gente vai trabalhar com gêneros literários. O que são gêneros literários? São as categorias dos textos literários, tá? A gente viu quais são os textos literários e eles serão classificados de acordo com a sua forma, de acordo com o conteúdo desses textos, né? A gente viu que a literatura é a arte das palavras, né? Que a gente vê que tem a expressão de sensações, de sentimentos, de desejos, e com isso ela engloba diversos textos, sendo dos gêneros literários, como classificados como lírico, épico, que a gente também chamava de narrativo, e o dramático, certo? Então, assim, todo gênero literário são os gêneros literários eles são categorias que sempre vão organizar todos os tipos de textos literários, tá? Pela semelhança da forma, pela semelhança da estrutura, em relação ao tema e assim vai, tá? Os gêneros literários, a gente vai um por um, para a gente não embolar. Tudo que eu estou falando, daqui a pouco eu vou mostrar o material aqui para vocês, né? Que vai ser o material que eu vou enviar lá através de tudo, que a Alexandre vai enviar, tá? Nós temos o gênero lírico, né? É, no gênero lírico, vão ter, na verdade, os textos poéticos, tá? Em que vocês vão perceber que tem uma certa demonstração de sentimento, tá? É de caráter sentimental. Vocês vão ver que tem as emoções do poeta, né? Tem um soneto, que é o soneto da felicidade. É um exemplo de gênero lírico, né? O gênero lírico, ele vai ser escrito em versos, tá? E que tem como o ideal, que tem como foco mostrar tudo aquilo que o autor sente, tudo aquilo que o lírico sente, as impressões pessoais do poeta também, tá? Todo texto lírico é marcado pela subjetividade. Guarda bem isso, sempre vai ser marcado pela subjetividade, porque ali vai ter a opinião, né, do poeta. O poeta vai expressar a sua opinião ali, né? Por isso, os textos literários do gênero lírico, eles são escritos em primeira pessoa, tá? Então, assim, guardem isso. Gênero lírico, impressões pessoais do poeta, é subjetivo, é feito em primeira pessoa, tá? A gente costuma dizer, né, que o gênero lírico, ele é uma palavra cantada, enquanto o gênero épico é uma palavra narrada e o gênero dramático é uma palavra representada, encenada, certo? Já o gênero épico, né, que a gente também dava o nome de gênero narrativo, ele já é um gênero literário em prosa. O que é texto em prosa? O texto em forma de poema, né, ou em versos, como a gente viu no gênero lírico, ele é em forma de um poema que é dividido em versos e estrofes. Já o gênero narrativo, ele é um gênero em prosa. O que é um gênero em prosa? São textos normais, textos corridos que são divididos em parágrafos, tá? E tem a intenção de narrar alguma história, tá? Para um texto ser classificado como do gênero épico, como gênero narrativo, né? Ele é chamado de gênero épico porque incluía narrativas históricas, tá?
dos grandes acontecimentos, que eram as epopeias, tá? Então, para um gênero ser classificado como gênero narrativo, ele precisa ter alguns elementos essenciais. Por exemplo, o enredo, eu preciso ter no gênero narrativo. Eu preciso ter um narrador, eu preciso ter personagem, eu preciso ter espaço, o tempo, ou seja, são 5 elementos que se fazem presente em gêneros narrativos, em textos narrativos, tá? O que é o enredo? É a história que narra, é o que acontece em si, tá? É a sucessão de acontecimentos. Isso dá o nome de enredo. No gênero narrativo também tem o narrador, que é aquele que conta, aquele que narra. A gente sabe que existem diversos tipos de narrador. Tem o narrador personagem, o narrador observador, o onisciente, o onipresente, tá? Mas é preciso ter um narrador no gênero narrativo. Assim como é preciso ter personagem, né? Personagens são aquelas pessoas, né? Que estão presentes na história. A gente sabe que existem os protagonistas, os antagonistas, os personagens secundários, certo? Temos também o tempo, que é o período, que é quando a história acontece, tá? E também temos o espaço, que é o local onde a narrativa se passa, tá? Lembrando que quando vocês pegarem material, vocês vão ver que eles se dividem em lírico, épico, narrativo, tá? E dramático. Beleza? Quando a gente, por exemplo, fala em subitens, tá? Subgêneros, podemos dizer assim, do gênero narrativo, são gêneros que estão dentro desse gênero narrativo. Por exemplo, um conto, um romance, uma crônica, uma novela, né? São exemplos de subgêneros do gênero narrativo. Entendeu? Por que eles são subgêneros do gênero narrativo? Porque um conto, uma fábula, um romance são gêneros, são textos, subgêneros que contam uma história que envolve personagem, que envolve tempo, que envolve local, e assim vai. Beleza? E por último, eu tenho aquilo que eu chamo de gênero dramático. Tá? O que é o gênero dramático? Ele envolve uma literatura bem teatral, tá? Que pode ser escrita em verso, em forma de poema, dividido em versos e estrofes, tá? Ou em prosa, que é o texto dividido em parágrafos, e que conta que vai ser encenado, né? Porque assim, quando a gente fala em texto dramático, a gente lembra logo de drama, né? E o que significa drama? Drama significa ação, tá? Então, o gênero dramático, ele serviu para ser encenado, ele serve para ser apresentado, certo? Então, todo gênero dramático, ele vai apresentar um diálogo que é muito utilizado, um recurso muito utilizado, né? Nesse gênero literário dramático, tá? Por exemplo, quando a gente fala em gênero dramático, vem logo na nossa mente alguns subgêneros. Por exemplo, a tragédia, por exemplo, tragédia. Né? Um exemplo de Romeu e Julieta, né? Por exemplo, uma tragédia. Temos a comédia, por exemplo, um gênero dramático. Né? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam em relação ao gênero dramático, ele vai reunir textos escritos, tá? E que serão encenados por artistas para uma plateia, né? Para os espectadores. E uma característica muito importante desse texto, desse gênero dramático, desses textos teatrais, é a presença de falas, de diálogos, né, entre as personagens. E a gente vai ver que lá são divididos em atos, né? Um personagem entra, outro personagem sai, né? Geralmente acontece sempre no mesmo espaço, né?
Mas vão ser apresentados, quando tem mudança de personagem, quando tem mudança de local, é apresentado também lá na cena, tá? Eu acho que foi isso. Gênero lírico, épico, dramático. Eu vou apresentar aqui a tela para vocês, só para mostrar o material que eu vou enviar. Aqui. Ó. Como gêneros literários, tá vendo? Literatura é a arte. Aqui falei, ó, gênero lírico, a palavra cantada, a palavra narrada, que é o épico, dramático, palavra representada ou encenada. Aqui, ó, gênero lírico, falei da subjetividade, primeira pessoa, certo? Coloquei uns exemplos aqui, guardem esses exemplos, que são bem importantes, tá? Para a nossa prova. Depois eu falei do gênero épico, que a gente também, eu falei que também pode ser falado gênero narrativo, onde apresenta os elementos da narrativa. Eu coloquei aqui os elementos essenciais. Depois a gente partiu para o gênero dramático. Coloquei alguns exemplos aqui, ó. Lembra que eu falei? Romance, novela, conto. O gênero dramático, ó, drama, significação. Tá tudo aqui no materialzinho para vocês. Bem legal, bem sucinto, bem explicadinho. Qualquer coisa é só entrar em contato, tá? E não fique com dúvida, tá bom? Um beijo, qualquer coisa é só chamar. Tchau, turma.